venha sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero parabenizar todas as mães nesse dia, desde a anciã até a mãe mais nova. Quero louvar a Deus por esse momento. E vamos ler a palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 28. 1 Samuel 1, 28. Que diz assim: pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ao Senhor. Então, Elcana e Ana trouxeram Samuel para a casa do Senhor, cumprindo assim o voto que Ana tinha feito, né? Ana fez um voto a Deus, porque ela fez um pedido a Deus. E nesse pedido ela prometeu a Deus que se Deus desse para ela um filho varão, ela devolvia para Deus por todos os dias da sua vida. E Deus ouviu a sua oração, e Ana engravidou. Ana teve o menino, e quando desmamou o menino, mais ou menos quando ele tinha de 2 para 3 anos, ela foi a Siló, foi à casa do Senhor, foi ao lugar de adoração, foi lá onde estava o sumo sacerdote, o líder espiritual da nação, e entregou o menino, seu filho. Então, vamos ver o que acontece com uma mãe que devolve o filho a Deus, né? Primeiro, quando Ana devolveu Samuel a Deus, a Bíblia diz que ela entregou o menino e disse para Eli, o sacerdote: por esse menino orava eu, e aqui estou cumprindo o voto. Então ali ela adorou. Então a primeira coisa, ela adorou. Não era fácil você ter seu filho de 3 anos, na idade interessante, a idade das perguntas, aquela idade que o filho é amigo, que é muito amável, está desmamando. Era bem difícil, mas para toda grande missão tem que haver um grande sacrifício. Então Ana devolveu e adorou e louvou ao Senhor por cumprir o seu voto. Então, a primeira coisa é que nós devemos adorar o Senhor quando oferecer nosso melhor ao Senhor, porque o filho pode simbolizar o melhor, a coisa mais preciosa que você tem. O que é que você tem de mais precioso, que seu coração está apegado, que você recebeu do Senhor e precisa devolver para Ele? Então, seja essa coisa, seja o que for, pode ser seu filho, seu marido, qualquer uma coisa que está diante de você, que você já prometeu a Deus. Então, louve ao Senhor, adore ao Senhor. A segunda coisa que Ana recebeu foi um cântico. A Bíblia diz que Ana cantou e adorou o Senhor. Então, o Espírito Santo deu para ela um cântico de adoração a Deus. E nesse cântico ela disse assim: o meu coração se regozija no Senhor, e a minha força está exaltada no Deus Todo-Poderoso. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, não há rocha nenhuma como o nosso Deus. Então recebeu esse momento de adoração, esse cântico de adoração para adorar o Senhor. E ela declarou coisas preciosas acerca de Deus, coisas profundas acerca de Deus. Ela disse: Deus levanta o pobre do pó, desde o monturo, e exalta o necessitado, para fazer assentar-se com os príncipes. Então, ela reconheceu a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. Deus levanta o necessitado do pó e faz assentar-se com os príncipes. Então,
Deus é o Deus que levanta o pobre do pó. Deus é o Deus que pega o desvalido e ampara. A Bíblia diz que Deus é o Deus da viúva, do peregrino, do desamparado. Então, Deus tem cuidado com o necessitado. Deus ama. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus dura para sempre, que o amor de Deus dura eternamente, que o amor nunca se acaba. Então, nosso Deus é um Deus confiável, em que nós podemos depositar nele toda a nossa confiança, que não há problema que ele não possa resolver, que não há coisa que ele não possa fazer, tudo ele pode fazer. Ela diz no versículo 9 do cântico, diz assim: guarda os pés dos seus santos. O Senhor guarda os pés dos seus santos. Então, Deus é o Deus que tem cuidado com seus santos. E troveja dos céus até as extremidades da terra. E dá força ao rei e exalta o poder do seu ungido. Então, quem dá o seu melhor para Deus, recebe a revelação de quem é Deus, da grandeza de Deus, da bondade de Deus. Quem oferece o seu melhor para Deus, recebe de Deus o conhecimento de quem é Deus. Então, outra coisa que Ana recebeu, né? Ana recebeu foi que Deus aceitou a sua oferta. E a Bíblia diz que Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda um menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Então ela deixou Samuel ali. Não foi fácil, era difícil, uma criança de 3 anos ficar ali. Mas Deus é fiel. Deus é tão maravilhoso. Hoje à tarde eu estava pensando, Deus é tão maravilhoso. A Bíblia diz que os filhos de Eli eram filhos de Belial, eram rapazes que não respeitavam as coisas do templo, que não respeitavam as coisas santas, eram profanos. E Samuel morava ali, mas Samuel não foi influenciado pelos filhos de Eli. Samuel ministrava diante do Senhor, mesmo sendo criança. Então, o ensinamento que ele teve até os 3 anos de idade, deu para ele continuar ali, obedecendo, para ele continuar ali, conhecendo Deus, ministrando perante Deus. E uma outra coisa que uma mãe ou qualquer pessoa que dá o seu precioso para Deus, deve continuar velando essa joia preciosa que você deu para Deus, né? No caso de Samuel, Ana voltou para Ramá, mas continuava ligada a Samuel. A Bíblia diz que de ano em ano, ela vinha adorar a Deus em Siló, como de costume. Mesmo antes de Samuel nascer, ela já tinha o costume de todos os anos vir com seu esposo adorar a Deus lá em Siló. Então ela passava o ano ligada em Samuel, talvez intercedendo, arranjando um pano, costurando aquela túnica. E todas as vezes que vinha adorar a Deus lá no templo em Siló, ela trazia uma túnica nova para Samuel, trazia uma roupa nova para Samuel, trazia uma roupa para Samuel ministrar diante do Senhor. Nós precisamos ter esse cuidado com nossos filhos, mesmo eles estando longe de nós como mães, nós devemos estar velando pela vida deles, devemos estar cuidando da parte espiritual deles, da parte material deles. Ela ficava ali em Siló, era mais ou menos 24 quilômetros de Jerusalém, mas ela ia de ano em ano aquela viagem de adoração e levava aquela túnica costurada. O que estamos fazendo por nossos filhos? O que estamos costurando para eles, né? Aquela túnica pode simbolizar a alegria, a roupa nova, aquela coisa de ministrar diante do Senhor com a roupa que sua mãe fez. Então, ela continuou indo ao templo, continuou ligada no seu filho, continuou cuidando do seu filho, mesmo de longe.
E Deus deu uma bênção para ela. A Bíblia diz que Deus deu para ela 3 filhos a mais do que Samuel e 2 filhas. Todas as vezes que ela vinha adorar, o sacerdote orava por ela e abençoava. Deus te dê, o Senhor te dê, dizia para Elcana, está no versículo 20 de 1 Samuel 2:20. Senhor te dê dessa mulher, em lugar do filho que ela devolveu ao Senhor, mais filhos. E Deus ouviu a oração de Eli e deu 3 filhos e 2 filhas. E Deus abençoou Ana, tanto com a vida de Samuel, porque Samuel continuou sendo fiel a Deus. Samuel continuou firme dentro do propósito do qual ela tinha pedido a Deus, um filho varão para servir a Deus. Então ela teve uma grande recompensa. Deus falava com Samuel. Samuel ainda menino, Deus queria dar um recado para Eli, o sacerdote, e para todo Israel, para todo o povo de Deus. E Deus escolheu Samuel para falar com ele, num tempo que não havia muita a voz de Deus. Deus não estava falando, não estava dando visões, mas escolheu Samuel para dar aquele recado. Então é muito interessante, aquilo que nós colocamos nas mãos do Senhor, o Senhor usa, o Senhor abençoa. E nós vemos a vida de Samuel. Samuel foi fiel a Deus até o fim da sua vida. Não se perverteu, não se corrompeu, não foi nas influências dos outros. Então ele, em 1 Samuel 12:23, a Bíblia diz que ele era um intercessor. Samuel era um intercessor. Ele diz assim: quanto a mim, longe de que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós, e de vos ensinar o caminho bom e direito. Então, Samuel intercedia pela nação e ensinava a nação, julgava a nação, profetizava para a nação, era um líder espiritual, era um líder jurídico, era um líder em intercessão por aquela nação. E Deus respondia às orações de Samuel, né? Em 1 Samuel 7:9, nós vemos aqui Deus respondendo à oração dele. Diz assim: tomou Samuel um cordeiro que sacrificava de holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Então Israel estava diante da opressão dos filisteus, e Samuel clamou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu. Então Samuel servia ao Senhor. E uma coisa linda nessa história é que a Bíblia diz que quando Samuel já era juiz, ele foi morar em Ramá. Ele tinha sua casa em Ramá. Ele andava em Israel pelas principais cidades, administrava, mas tinha sua casa em Ramá. E Deus pelejava por ele, né? Em 1 Samuel 7:10, nós vamos ver Deus pelejando por Samuel. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram para pelejar contra Israel. Mas Deus trovejou naquele dia com grande estampados sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante de Israel. Então, enquanto Samuel orou, Deus trovejou dos céus e apavorou seus inimigos, e os inimigos bateram em retirada. Então Samuel reconhecia que era Deus que dava vitória, né? No versículo 11, diz assim: saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e derrotaram até Bet-Carne. E tomou Samuel uma pedra
e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até que o Senhor nos ajudou. E assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto a mão do Senhor foi contra ele todos os dias. A mão do Senhor era contra os filisteus, e a mão do Senhor era com Samuel, para abençoar Samuel. Então, ele tinha um exemplo de vida, ele tinha um compromisso com Deus e com o seu povo e com a nação de Israel. Então nós precisamos ter essa confiança no Senhor, né? As mães, falo agora direto para as mães, nós precisamos ter essa confiança no Senhor, de entregar nossos filhos a Ele, né? Porque nós como mãe, às vezes nós ficamos muito preocupadas, e agora nesses dias que são dias de preocupação, de ansiedade, muitos estão deprimidos, estão apavorados, estão dentro de casa, estão até às vezes sem saber o que fazer com as crianças. Mas nós precisamos, o que nós devemos fazer é devolvê-las para Deus. Elas são do Senhor. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Então todos os dias devolva seu filho a Deus. Não fique procurando quem morreu, quantos estão contaminados. Fique procurando quantos foram curados, quantos o Senhor está abençoando, quantas famílias estão abençoadas. Então nós precisamos de ser comprometidos com Deus e deixar nossos filhos nas mãos do Senhor, confiar nossos filhos ao Senhor, que o Senhor é fiel, o Senhor é o Deus que vê, é o Deus que provê, é o Deus todo-poderoso, e Deus é o Deus em favor das famílias, é Deus que cuida. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia os sentinelas. Se o Senhor não nos guardar, em vão nós vamos ficar inquietos, vamos ficar preocupados, vamos ficar querendo saber as últimas notícias. Não, a última notícia que nós queremos saber é que Deus é o Deus Todo-Poderoso. A última notícia que nós devemos procurar é que Deus está curando hoje, em nossos dias. Que Deus é o Deus que ressuscita mortos. Que Deus é o Deus que pode todas as coisas. E nós devemos nos levantar em nome do Senhor e defender nossa casa. E orar por nossa nação. E defender aqueles que estão ao nosso alcance, que estão ao nosso redor. Então essa é a nossa posição. É de estar diante do Senhor e deixar que o Senhor faça. Samuel foi para diante do Senhor. Os filisteus estavam todos ali para atacar Israel. E o Senhor do céu trovejou uma chuva de pedra. E os filisteus nunca mais voltaram. Então esse Deus é um Deus todo confiável. É um Deus que não fica devendo nada a ninguém. Um Deus galardoador daqueles que o buscam. Então nossa posição é estar diante do Senhor, é estar ligado nos átrios do nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pelo privilégio de sermos mãe, e nós pedimos a sabedoria do teu Espírito. Pedimos, Deus, que o Senhor nos faça entregar nossos filhos a Ti, deixar nossos filhos aos Teus cuidados, que nós possamos descansar e louvar e adorar e cantar e bendizer o Teu nome. E nós oramos pela igreja do Senhor, por todos os Teus filhos, em todos os lugares dessa nação. Sopra teu Espírito sobre a nação brasileira, sobre a igreja do Brasil. Sopra teu Espírito, Deus, nos teus filhos, na tua noiva. Que nós possamos, Pai, ser levantados por Ti nesses dias, para que a glória do Senhor se manifeste em nossa terra. Nós entregamos o Brasil nas Tuas mãos. Entregamos, Deus, o presidente dessa nação sob Teus cuidados. Que esteja cuidado por Ti. Que nele se cumpra somente a Tua vontade.
só a tua soberana vontade se cumpra sobre ele, e mais a vontade de ninguém. Que o Senhor esteja conduzindo, Deus, essa nação. Tenha misericórdia da geração de pequeninos. Que a tua bênção venha em cada casa, em cada família, sobre cada pessoa, Deus.